Boa noite, pessoal. Então, só para ficar registrado na gravação, hoje a gente vai montar um joguinho para vocês verem as funcionalidades do Scratch, para inspirar vocês no projeto final, para vocês conseguirem desenvolver e pelo menos ter um norte do que a gente espera. Vou começar aqui compartilhando a minha tela. Aí segue por ele. E aí a gente tem que fazer uma fotografia. Então, página, fazer, né? Mas eu não consigo também ter que dar mais. Todo mundo consegue ver? Se tiver alguma dúvida à medida que eu for falando, vocês podem mandar no chat, abrir o microfone, fique à vontade. A Maria Eduarda está acompanhando o chat para a gente hoje. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o que é esse jogo que a gente vai desenvolver aqui hoje. Ele é basicamente um daqueles joguinhos de desviar de obstáculo. E no nosso caso aqui, a gente tem a nossa nave espacial, que está fugindo de alguns alienígenas. Então, basicamente, nosso jogo começa aqui apertando a bandeira verde. E a gente tem 5 vidas para poder começar, né? À medida que a gente for esbarrando no nosso alien, a gente vai perdendo essas vidas. E se zerar, o jogo acaba, obviamente. Então, a gente faz o controle da nossa nave pelas setinhas. Então, aqui a gente faz a movimentação e vai desviando dos nossos inimigos, né? E à medida que a gente vai avançando, a pontuação vai subindo. E é basicamente isso. Se a gente esbarra na navezinha, igual eu vou esbarrar aqui agora, o jogo acaba e todo o programa pausa. Literalmente acaba. Esse código aqui, nós vamos fazer um ajuste neles, mas eu quero mostrar para vocês, primeiramente, essa questão das vidas, né? Vocês viram que a gente tinha 5 vidas, certo? Mas acabou zerando aqui de uma vez. Não é isso que a gente quer. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês, para a gente saber identificar os problemas do código também e ajustando à medida do possível. Então, aqui vai ser essa visão que a gente vai ter quando vocês compartilharem o projeto com a gente. Aqui vocês podem adicionar instruções. Aqui no nosso caso, tem uma legendinha aqui. Sobreviva o máximo de tempo possível e acumule pontos. E tá aqui as notas e créditos também, que é o nosso projeto final da disciplina de extensão e FMG Betim. Sintam-se à vontade para colocar aqui o nome de vocês, tá? Que isso vai ser um diferencial também para a gente poder estar dando a nota, tá avaliando vocês, emitindo certificado. Então, nesse campo aqui, vocês podem colocar o nome de vocês. Então, é isso que a gente vai fazer. Por onde que a gente vai começar, né? Primeiramente, abrindo o Scratch. Então, aqui, eu fui, igual a gente já fez em algumas outras aulas, né? Abrir o Scratch normalmente e abrir uma nova criação de projeto. Aqui eu vou nomear o meu projeto, vou colocar como jogo espacial. Tá? A gente tem aqui o nosso gatinho, né? Mas hoje não é ele que vai participar do nosso jogo. Então, a gente vai vir aqui, a gente pode vir aqui, selecionar um ator, ou vir aqui em fantasias. Primeiramente, a gente vai definir quais serão os nossos atores, tá? Aqui é o seguinte, galera, vocês podem rabiscar, igual, fazer um ator diferente, tá vendo? Tudo vai alterando aqui, conforme a gente vai escrevendo literalmente na tela. Então, se eu apagar aqui o gatinho, ele também vai sumir. E esse fundo aqui, ele é um fundo transparente, então não vai alterar em nada. Então, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, com certeza isso aqui é uma foca, como todo mundo pode ver, a gente faz a foca também, tranquilamente. Mas, hoje eu não vou mostrar os meus dons artísticos para vocês,
A gente já está com os nossos atores aqui prontos. E a gente vai carregar esses atores, tá? Nós temos aqui a nave de jogador, o Alien 1 e o Alien 2. Isso aqui, gente, são imagens PNG mesmo, tá aqui o formato. E aí, no caso, vocês podem salvar em PNG e exportar, que vai dar certo. Então, aqui no caso, exportamos o nosso ator, que é a nave espacial, e aqui vai ser a nave do jogador. Esse aqui é o nosso ator, beleza? Vamos criar mais um ator, que vai ser o nosso ator 2. Então, a gente vem aqui, ó. Vem aqui, eu vou carregar mais um ator. Que vai ser o meu Alien 02 e aqui o Alien 01. Beleza? Aqui, qualquer coisa a gente pode ajustar também, para diminuir ou aumentar, é bem tranquilo. O que a gente vai diminuir um pouquinho, para ficar do tamanho certo, participar, né? Nosso jogo. Aqui também, a gente vai diminuir. E a gente vai girar também, porque ele vai vir da direita para a esquerda, né? Como se ele estivesse assim. E aqui é a mesma coisa. Se você preferir não girar aqui, inclusive a gente vai ter que verificar isso depois do nosso código, é tranquilo. Você pode colocar nos blocos de movimento lá e fazer o giro dele automático, pelo próprio Scratch mesmo. Aqui, a nossa nave espacial. Beleza? Só um minuto, pessoal. Beleza. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa isso aqui. Então, vamos lá. Uma coisa interessante aqui também é o nosso palco, tá? A gente precisa mudar esse cenário aqui também, porque, né, senão não vai dar certo. Então, a gente vem aqui em cenários. Primeiro eu selecionei aqui, tá? O nosso palco, cliquei aqui. Venho aqui em cenários. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Também são imagens PNG. E aqui a gente tem 3 cenários. Primeiro aqui é o fundo branco, mas a gente não vai usar ele. Deixa inclusive eu apagá-lo. Depois a gente vai ter mais um cenário aqui. E mais um cenário aqui. É importante falar também que o nome que vocês salvam, o cenário, ele pode ser utilizado inclusive lá dentro do código, tá? Então, se atentem nisso aí. Por exemplo, se eu quiser mudar de galáxia para nébula lá dentro do código, é só usar o próprio nome do cenário, ele vai mudar automaticamente lá, tá? Então, aqui a gente vai atribuir um nome para o nosso ator. Opa, quase apago o negócio aqui.
Eu posso duplicar o ator aqui também, tá? Então, vamos nomear o nosso ator. Essa daqui é a nossa nave espacial. Vamos colocar aqui a nave do jogador. Esse meu outro ator, eu só dupliquei aqui, mas a gente vai mudar a fantasia dele. Vamos pegar aqui o nosso alien. Então, aqui vai ser o alien 1. Beleza? E aqui é a mesma coisa, está duplicado, mas é só pegar o outro alienzinho aqui também. Vou dar uma diminuída nele, porque ele está de tamanho diferente do outro. E aqui a gente tem o nosso Alien 3. Alien 3, beleza. Temos os nossos 3 aliens. Isso aqui, gente, entra naquela questão, inclusive, do jogo da cobrinha lá, das nossas primeiras aulas, que atores diferentes têm códigos diferentes, tá? Então, não basta só eu ficar mudando a aparência dele. Tudo bem que eu posso fazer tudo dentro do mesmo código e mudando a aparência, mas seria um código muito extenso e talvez até complicado de se entender, né? Então, para isso, a gente cria atores diferentes para ter abas de comandos diferentes também. E nisso a gente consegue distinguir o que é de cada ator. Então, vamos começar, né, o nosso programinha. A gente está vendo aqui que eles estão só flutuando livremente aqui no nosso espaço, mas não é assim que vai funcionar, né? Então, a gente vem primeiro no nosso bloco de eventos. Nosso jogo, ele vai começar a partir da nossa bandeirinha, tá? Então, aqui, digamos que vai ser o nosso botão de play. Então, vamos criar primeiro a posição que vai ficar a nossa nave espacial, para justamente não ficar solta por aí, Deus dará, né? Então, a gente vai pegar um bloco aqui de aparência, que a gente vai colocar o tamanho dela primeiramente. Isso aqui, na verdade, eu acho que eu não vou nem mudar, porque a gente já alterou, né, a questão do tamanho. Mas aqui, se fosse o caso de você não querer diminuir nem aumentar a imagem lá, até para não perder qualidade e tudo mais, a gente poderia vir aqui e colocar 50%, que ela diminuiria. Vou mudar aqui para o alien, que a nossa nave espacial foi embora. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, defina como 50%, a partir da nossa bandeirinha. Então, se eu clicar aqui, tá vendo? Ele diminuiu. Não é bem isso que a gente quer, né? Então, vamos mudar aqui de novo para 100%. E aí ele vai voltar no tamanho normal. A nave tá aqui, ó, pequenininha. Vamos colocar aqui no 100% também, porque eu já diminui ela como ela tem que ficar. Beleza? Beleza. Vou nem usar esse bloco aqui, não. Porém, tem a questão da posição dela, né? Então, a gente vai em aparência de novo e a gente vai colocar ela na camada da frente. Por quê? Quando vier a nave espacial, ela vai passar por cima, né? Elas vão colidir, obviamente, mas para uma questão visual e ela ficar por cima da nave, a gente coloca aqui a camada. O que é essa camada? É só ela ficar assim por cima ou a nave ficar por cima, tá vendo? Não é interessante que a nave fique por cima, então a gente vai colocar ela por cima aqui. E nisso a gente vai ajustar a nossa posição. Então a gente vem aqui em bloco de movimento e vamos definir como que ela vai começar. No start do nosso jogo, aonde que a nave vai estar. O Scratch ele já tem as posições aqui definidas em questão de Y e X, né? Isso aqui é como se fosse um monte de pixel, tá, gente? E aí essa questão da posição vai depender da quantidade de pixels e tudo mais, questão do deslocamento. Mas aqui a gente vai definir que ela vai começar totalmente à esquerda. Então, a gente vai colocar menos 195, que aqui a gente tem um espaço de 390 XP, se eu não me engano. E o nosso Y vai estar em 0.
Aqui, eu quero que ela comece aqui no meio certinho da nossa tela. Beleza? E eu não sei se vocês perceberam, mas no início do nosso código, ela começa, né, fazendo uma gracinha e falando aqui pra gente. Vamos lá, né? Então, vamos colocar aqui um bloquinho. Vamos lá. Vai ser a nossa nave iniciando o trajeto dela. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai passar para a questão de mais um pouco da posição dela. Vamos aqui pegar mais um bloquinho de comando, de eventos, na verdade. E ao mesmo tempo que ela vai fazer isso aqui, quando a bandeirinha, quando o start for dado, né, a gente também vai mudar a posição dela. A gente também vai ativar o comando de movimentação dela, né? Então, a gente vem aqui no nosso bloco de controle e a gente vem no bloquinho de sempre. Por quê? Sim, aqui eu vou fazer a questão da movimentação com as setas. E sempre que a seta for pressionada, ela vai fazer esse movimento, certo? Então, aqui a gente começa com sempre. E se a tecla for pressionada, que no caso vai ser a nossa seta para cima, vou arredar aqui um pouquinho, para ele ficar salvo, tá? Se a seta para cima for pressionada, a gente vai adicionar um bloquinho de adição aqui. Vou procurar aqui o bloco de adição. Adição. Gente. Aí, adicione aqui. Mas não é isso não, eu quero questão de movimento aqui, ó. Aqui, achei. Adicione alguma coisa a Y. O que vai ser essa alguma coisa? Vai ser uma variável pra gente, tá? E a nossa variável vai ser a variável C. Vou criar um aqui, que vai ser a variável C. Vou tirar essa daqui, aqui a gente vai ter a nossa variável C. Beleza? Depois a gente vai definir essa questão da variável, tá? Mas só colocando aqui por enquanto. Da mesma forma, se a minha tecla para baixo for pressionada, ela também vai fazer a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui no bloquinho de se, não vai ser dentro, ser fora, tá? Cuidado com essa questão de dentro do bloco ou fora. A nossa tecla para baixo for pressionada, a gente também vai adicionar a posição da nossa nave, a Y, a variável, que eu vou chamar aqui de D. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Até aqui, gente, o que eu fiz? Eu desloquei a minha nave para o lado esquerdo e eu defini o que vai fazer ela se mexer, que vai ser a seta para cima e a seta para baixo. Se eu quisesse que ela andasse para frente e para trás, também poderia colocar aqui a questão da tecla para frente, da setinha para frente, a setinha para trás, enfim. A questão de movimento é basicamente isso aqui, tá? Mas como eu quero que ela fique totalmente posicionada aqui, vou colocar só com a seta para cima e para baixo, para ela não precisar deslocar para frente e para trás. Aqui, para demonstrar para vocês também
a questão do giro, né, que eu falei com vocês, que vocês podem girar lá na imagem ou pode girar aqui também. É bem tranquilo. Então, a gente vai girar, antes de fazer tudo isso aqui, quando a gente for para a camada, a gente vai girar o nosso ator em 45 graus. Aqui a gente vai descobrir depois, na hora, se ele vai girar para frente ou se ele vai girar para trás. Isso também é uma coisa importante. Aí é só questão de colocar, aqui no caso ele está girando para cima, tá vendo? Esqueci de falar isso. Quando a gente clica no bloco, o nosso ator, ele se desloca, tá? Então, é como se a gente estivesse executando o código por partes. Então, aqui no caso, se eu quiser executar essa parte aqui também, a gente já está executando. Eu vou clicar aqui com a minha setinha para cima e para baixo. Em teoria, era para funcionar. Não está funcionando, mas a gente não definiu ainda a nossa variável, tá? Por isso. Beleza. Já girei aqui automaticamente, então eu vou tirar esse bloco aqui que eu não vou precisar mais. Agora, gente, a gente vai passar para uma outra fase, tá? Até agora eu defini a minha variável C e D, mas eu não atribuí nenhum valor a elas. Onde que eu vou salvar esses valores? Não vai ser dentro do ator, porque eu posso utilizar essa variável para outros atores também. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no nosso palco. O palco em si, ele também tem um código próprio. Então, é como se isso aqui fosse independente do ator. Esse código aqui vai valer para todos os atores. Então, não necessariamente você precisa armazenar o seu código em algum ator. Pode estar sendo armazenado aqui no nosso palco. E por que eu vou colocar no palco? Porque a questão de movimentação depende do palco, né? Não necessariamente do ator. Então, aqui a gente vai definir algumas questões, tá? Vamos começar aqui com o nosso bloco de eventos. E aqui a gente vai começar com a nossa vida, tá? Vou atribuir aqui uma variável, vou criar uma nova variável, a variável de vidas. Ok? Quando a gente der o start, automaticamente as vidas irão para 5. A gente começa o nosso jogo com 5. E aqui vocês podem ver que as variáveis vão ficando aqui atribuídas também, mostrando na nossa tela. Além de vidas, a gente também tem mais uma variável no nosso jogo, que é a variável de pontuação. Beleza? Essa pontuação, quando for aplicada, quando a gente começa o nosso jogo, nossa pontuação é 0. Então, vamos deixar aqui a pontuação para 0. Vamos criar mais uma variável que vai ser a variável de tempo. Por que a gente precisa ter uma variável de tempo? Porque a nossa pontuação depende do tempo. Então, à medida que o jogo vai passando, quanto mais tempo a gente sobrevive, mais pontuação a gente ganha. Então, a gente vai ter a nossa variável de tempo, que inicialmente também vai ser 0. Variável de tempo igual a 0. Agora, eu vou atribuir as minhas variáveis que eu coloquei lá na minha nave espacial. O meu C, ele vai estar em 10. E o meu D, a gente vai colocar aqui também, a variável D também vai estar em menos 10. Por quê? Quando a gente vem aqui na nossa nave espacial, a gente vai adicionar C e adicionar D a Y. Por que o mais e o menos? Na questão do C, ele vai ser mais, porque quando a gente aplica a seta para cima, ele vai deslocar positivamente para cima. E o D é a mesma coisa, a gente vai estar indo para baixo, então, negativo. E aí a gente vai estar controlando a nossa posição a partir dessas duas variáveis aqui. Alguma dúvida até agora? Beleza. Pode mandar no chat se vocês tiverem vergonha, tá, gente? Não se preocupem, não.
A gente vai fazer uma coisa aqui também, de mudar o nosso cenário. Então, assim que o jogo começar, a gente vai ter um cenário de estrelas. Beleza? E aqui é o seguinte. À medida que a gente for evoluindo no nosso jogo, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero que quanto mais você vá ganhando pontuação, o seu fundo de imagem vai mudar, tá? Vocês já jogaram aquele joguinho do Pou, que ele vai pulando de cenário em cenário? Então, quando ele chega lá em cima, tem um arco-íris, não sei o quê, não sei se alguém já zerou. Mas eu já zerei, e lá em cima tem um arco-íris, tá? Não sei se vocês sabem. Mas é aquele joguinho do Pou que ele vai mudando de cenário à medida que a gente vai subindo mais, ganhando mais pontuação. Inspirado nisso, a gente vai colocar aqui o nosso bloco, em que sempre, se a gente vai pegar aqui um bloco de somador, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai fazer uma comparação. Na verdade, não é um bloco de somador, é um bloco de operador. Falei errado. Então, a gente vai fazer aqui uma comparação, tá? Se a nossa pontuação for maior que 10.000, pode parecer um valor alto, mas a gente vai ver que a nossa pontuação vai subindo gradativamente dentro desse valor, tá? Mas você pode atribuir qualquer valor de pontuação. E aí a gente vai pegar a nossa variável aqui, a nossa variável de pontuação. Se a nossa pontuação for maior do que 1.000, a gente vai mudar o nosso cenário para Galaxy. Por exemplo, a nossa galáxia. E a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar aqui o se, fora do bloco de se que a gente já colocou, tá? Senão ele vai ficar amarrado. Vamos pegar aqui, se a nossa pontuação for maior do que 30.000, vai ter um outro cenário. Então, vamos pegar aqui, variável de pontuação. E nisso, a gente vai mudar o nosso cenário, bloquinho de mude para o cenário. Vamos colocar o cenário de nébula, que vai ser o nosso cenário maior, digamos assim. Beleza. Esse bloco aqui, ele tá todo interligado, tá? Mas agora eu vou fazer fazer algo à parte, digamos assim. Aqui a gente vai colocar a questão da pontuação em relação ao tempo, que eu falei lá atrás. Então, a gente vem aqui no bloquinho de sempre. Sempre o nosso código vai esperar 1 segundo, porque de 1 em 1 segundo a gente vai fazer essa alteração, que vai ser adicionar, vai estar aqui na nossa variável, a gente vai adicionar 1 ao nosso tempo. Então, de 1 em 1 segundo, a gente vai ter a nossa variável de tempo aumentando. Beleza? E, além disso, a gente também vai adicionar a nossa pontuação, que, no meu caso, eu quero que suba de 150 a 150. Então, à medida que passa de 1 em 1 segundo, a nossa pontuação é de 150. Beleza? Então, é como se você sobrevive 1 segundo, a sua pontuação sobe 150. Isso aqui vai ficar a critério de vocês também, tá? Então, beleza. Isso aqui, até aqui, vai ficar dessa maneira. Uma coisa interessante também, vocês estão vendo que aqui está tudo marcado e que está uma coisa aparecendo aqui na nossa tela. Isso aqui não é interessante para a gente, tá? Nós vamos apagar aqui a questão das nossas variáveis, que para a gente não interessa. É importante aqui mostrar a questão das vidas e da pontuação. O tempo também, vamos dizer que a gente quer aprender o nosso jogador e ele não vai saber o tempo que ele está lá jogando. Então, ele vai ficar um pouquinho viciado, mas faz parte, né?
questão da gente ganhar a atenção do cliente também. Mas se a gente quiser também colocar aqui o tempo, tanto faz. Eu só não vou preferir nesse momento mesmo. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Pode escrever no chat também. Me parece que não. Então, criamos um código aqui para o nosso palco. Criamos aqui, por enquanto, o nosso código da nave espacial também. Vamos passar para o que vai ficar sendo o nosso alien. Os aliens. Eles vão ser basicamente iguais, certo? Aqui é o seguinte, para ter uma variação do movimento deles, a gente vai fazer algumas atribuições diferentes aqui, mas basicamente eles vão sair da direita para a esquerda a uma determinada velocidade, mas se eu quiser que ele fique um pouco mais rápido, um pouco mais lento também, aleatoriamente, a gente vai poder controlar isso daqui. Então, vamos tirar aqui esse bloquinho que não é interessante agora, só do que a gente estava mostrando mesmo. Quando a gente apertar o play, o nosso alien já vai funcionar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui nessa parte. Sempre vá para a posição, então a questão de movimento, vá para X, que vai ser o nosso 240, e o meu Y vai ser um número aleatório, tá? Como que vai ser esse número aleatório aqui na nossa questão de operadores também? Então, aqui a gente tem um número aleatório, que no caso vai ser entre menos 180 e mais 180. De novo, esses números aqui, eles são relacionados ao pixel do nosso jogo, tá? Então, 240 é a extremidade mais à direita. Se eu quiser a extremidade mais à esquerda, menos 240. E o 180 aqui para cima e para baixo, mesma coisa. Aí, ele vai começar em 180 e vai sair em uma posição aleatória em Y. Então, ele pode sair daqui, pode sair daqui de baixo, tanto faz. E a gente vai mostrar um deslize. Vai ser justamente esse andar dele da direita para a esquerda. O deslize vai ser de um número aleatório. Não vai ser uma posição aleatória, tá? Porque a gente não quer que ele saia vagando por aí, apesar de que seria bem mais difícil, né? Mas vamos colocar, por enquanto, em linha reta. Então, aqui, ele vai deslizar por um número aleatório também. Opa. Coloca dentro do bloco e não está querendo colocar dentro do bloco. Pronto. Aqui agora a gente vai precisar atribuir novas variáveis, tá? Porque a C e D aqui, ela vai ficar para a nossa nave. Mas vamos criar novas variáveis para os nossos aliens. Vai ser a variável A e a variável B. Depois a gente atribui os valores delas também. Tá vendo que apareceu aqui em cima? Vamos apagar porque não é interessante. Aqui a gente pode movimentar também, tá, gente? Eu vou colocar aqui em cima. Vamos tampar a nossa visão também, tá? Então, ele vai deslizar em um número aleatório de A e B até a nossa posição mais à esquerda, que é menos 240, como eu falei, e a posição Y que ele vai manter. Então, a gente aqui em movimento, a gente tem um bloquinho aqui de posição Y. Então, digamos que aqui a gente já atribuiu qual vai ser a posição dele, né? Então, ele começou aqui em um número aleatório, o número aleatório dele vai manter até ele chegar no outro final.
Então, aqui a gente não vai mudar a nossa posição. Por isso que a gente coloca o bloco de posição Y. Beleza? Então, esse aqui vai ser o movimento da nossa nave espacial. Além desse movimento, vai fazer o seguinte. A gente não pode deixar que essa nave se aproxime, aliás, que o alien se aproxime da nossa nave espacial. Então, a gente vai criar um outro controle aqui, um outro evento, que vai ser independente dessa movimentação, e vai ser o seguinte. Nosso bloquinho de sempre, vocês podem ver que a gente está usando bastante. Sempre que a próxima fantasia... Isso aqui, na verdade, é para ele ficar alternando entre esses tirinhos aqui, tá vendo? Que aqui nesse nosso ator, ele tá tirando e aqui ele tá, digamos assim, só movimentando, né? A gente pode fazer isso daqui, mas eu acho que não é nem necessário, tá? Vamos pular essa parte, que não vai precisar. Mas, voltando aqui para a questão do nosso encostar na nossa nave, vamos colocar o seguinte. Sempre espere por... Aqui vai ser, qual que vai ser esse tempo de contato, tá? Então, vamos falar o seguinte. Se for muito curto, digamos que a nave chegou aqui, esbarrou, ela vai perder a vida muito rápido. Isso aqui entra na nossa questão que a gente estava conversando, sobre ele estar indo para a vida a zero muito rápido. Mas, por enquanto, a gente vai fazer da maneira que estava, só para vocês verem como é que a gente vai corrigir. Então, sempre ele vai esperar 0,0 segundos. Se vamos colocar aqui um sim, então. Aí aqui a gente vai vir na aba de sensor, tá? Porque o sensor que vai mostrar pra gente se ele tá tocando a nossa nave ou não, certo? O alien nosso sumiu, ele tá atrás do cenário, mas daqui a pouco a gente corrige. Então, aqui é o seguinte. Sempre que ele tocar na nave do jogador, a gente vai adicionar. Por que adicionar se a gente vai tirar a nossa vida? Porque se a gente adiciona -1, é a mesma coisa que a gente subtrair 1, né? Só que aqui a gente não tem o nosso bloquinho de subtração, então a gente usa o de adição mesmo e coloca aqui -1. Então, sempre que ele tocar na nave do jogador, ele vai subtrair uma vida. Beleza? É isso aqui que vai controlar a nossa questão das nossas vidas e da pontuação. Aí aqui é o seguinte, gente. Vamos voltar para o nosso pau. A gente vai precisar criar mais uma parte do nosso close. Vai ser o seguinte. A gente vai transmitir essa mensagem para a nossa nave espacial à medida que a gente for mudando o nosso cenário. Então, aqui a gente vai pegar o nosso bloquinho de transmita. Ele vai transmitir a nossa mensagem 1. E aqui também. No caso aqui vai ser a mensagem 2. Essas mensagens é o seguinte, elas são variáveis também, tá? Aqui a gente vai colocar uma mensagem 2. Beleza? Isso aqui depois vocês vão entender melhor. E aí, voltando para o nosso alien,
vamos fazer o seguinte. A linha de eventos. Quando eu receber a mensagem 1, a gente vai mudar as nossas variáveis A e B para 1 e para B, que vai para 3. Beleza? Da mesma forma, quando eu receber a mensagem 2, a gente vai pegar a nossa variável, vai mudar A para 0,75 e vai mudar a B. Opa. Vou colocar aqui para ficar bonitinho. Vai mudar a B para 1. O que é isso aqui que está acontecendo, tá? Nosso palco está transmitindo a mensagem 1 se a pontuação for maior que 10.000. O que isso quer dizer? O palco está comunicando para o nosso ator que a pontuação está maior que 10.000. O que isso significa? Significa que a gente vai acelerar um pouco as nossas velocidades aqui. Então, a questão da posição e do deslize da nossa nave espacial vai depender dessa pontuação. Então, quando a gente tem uma pontuação maior que 10.000, o A vai aumentar para 1 e o B vai aumentar para 3. O que isso significa? A nossa variável A é uma velocidade e a variável B é outra velocidade. Aqui ele está alternando entre essas duas velocidades. E aqui a gente tem 1 e 3. Se esse número for mais baixo, que no caso vai ser quando a nossa pontuação for maior que 30.000, eles vão se movimentar mais rápido. Então, ele vai variar na posição entre 0,75 e 1. Então, ele vai vir muito mais rápido. Quando a gente for tentar o jogo, vocês vão perceber isso daí. Beleza? Bom, basicamente é isso. E o nosso ator da nossa nave espacial 2 vai ser a mesma coisa. Aqui, eu tenho quase certeza que a gente pode copiar o código. Isso. Só dar um select, tá, pessoal? A gente vai selecionar e vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V mesmo, porque vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. O que uma nave for fazer, a outra nave também vai fazer. Percebe aí também que a nossa nave 2 já voltou para a posição, né? Porque ela já recebeu o código da outra. Boa noite. Não poderia de ocorrer da nave spawnar as duas, uma em cima da outra, não? Ou isso não irá ocorrer, como está invariável? Pode ocorrer porque a gente colocou para variar de forma aleatória. Então, pode ser que ocorra. O que você pode fazer para não acontecer isso é o mesmo trecho de código que ela colocou para poder, quando encostar, terminar o jogo, você pode colocar um trecho para, se caso elas encostarem, elas spawnarem em outra área aleatória, para evitar que elas enxoquem. Entendi. Mas no caso também não é um problema tão grande as duas naves se chocarem, porque uma bater na outra não vai ter problema a questão do jogo, né? O objetivo do jogo é o jogador não bater na nave. Então, se as duas vier juntas, vai ser menos um obstáculo para ele desviar só. Mas de resto, assim, o alien não tem nada a ver, entendeu? Deixa ele se bater para lá. Mas se você quiser implementar, é bom. Uma boa observação. Sim, com certeza. Bom, gente, para nossas variáveis A e B não ficarem aqui muito soltas, a gente vai atribuir um valor para elas também aqui no nosso palco.
Da mesma maneira que a partir do momento que eu der o play aqui, a gente vai ter uma condição inicial, a gente vai ter uma condição inicial para as nossas variáveis A e B também, tá? Vamos pegar aqui um bloquinho de mood e outro bloquinho de mood. Quando a gente der o play, a nossa variável A vai mudar para 4, que vai ser, no caso, a nossa velocidade mais baixa, e a variável B vai mudar para 2. Beleza? Bom, acredito que agora a gente já pode testar o nosso joguinho. A gente já tem as nossas naves devidamente posicionadas. E vamos ver se vai dar certo. Aliás, tem só mais uma coisa para a gente fazer, né? No caso, é aqui na nossa nave espacial. Primeiramente, a gente precisa atribuir o que vai acontecer quando a vida da nossa nave espacial chegar a 0. A gente quer que o nosso jogo termine, certo? Então, tendo atribuído ali a nossa variável de vidas assim que iniciar, quando ela chegar a 0, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente vai pegar aqui o nosso bloquinho de sempre, nosso bloquinho de 5. Aí aqui a gente pega o nosso operador, tá? Por quê? A gente quer que ela chegue a 0. Aliás, não quer, né? Mas nesse caso do código aqui, a gente espera que quando ela chegar a 0, a gente vai parar o nosso código, porque a gente tem um bloquinho para isso também. Vai ser um bloquinho aqui de controle. Aqui, ó. Bloquinho de pare todos. Então, assim que a vida chegar a 0, nosso jogo para. Para todos os atores, todos os cenários, o código simplesmente para. Além de parar também, né, a gente pode, talvez, criar. A gente poderia, no caso, criar ou um ator ou um cenário. E aí, no caso, o cenário seria o game over. Se fosse o caso, colocaria aqui, mude o cenário aqui em aparência, mude para a fantasia do game over, por exemplo. E aí apareceria, no caso da nave espacial, mudaria para game over. É uma maneira também mais representativa de você fazer. Aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Quando essa transmissão da mensagem for realizada lá pelo nosso cenário, a gente vai mudar aqui em controle. Controle não, variável. A gente vai mudar o nosso C para 7. E a gente vai mudar o nosso A para -7. Vou delete aqui. E da mesma forma, quando eu receber a mensagem 2, a gente vai mudar vai mudar, na verdade, o nosso código de C para 5 e vai mudar o nosso A para -5. O que eu estou fazendo aqui, tá? Relacionando aqui a nossa questão de dificuldade novamente, quando a pontuação for maior do que 10, a nossa variável na nossa nave espacial, ela vai variar, nossa variável vai variar, é ótimo, mas a variável aqui de velocidade vai variar de 7 a -7, na questão de velocidade também, tá? Isso aqui, na verdade, não é a variável A, que a gente está aqui na nossa variável C e D. Então, aqui vai ser a variável D, e aqui vai ser a variável D também. Então, é como se eu estivesse falando o seguinte, quando nossa pontuação for maior que 10.000, a velocidade da nave vai ficar em 7. E -7. Por que 7 menos 7? Porque vai ser a posição tanto para cima quanto para baixo.
Da mesma maneira, quando a gente receber essa mensagem aqui da nossa pontuação for maior do que 30 mil, o C e o D também vão alterar de 5 e menos 5. Isso aqui a nossa nave vai ficar mais rápida. Beleza? Então, vamos aos nossos testes. Vamos clicar aqui no nosso play. E não tá muito certo isso aqui, não. Vamos ver o que está acontecendo. Essa daqui é a nossa Alien 3, certo? Essa aqui é a Alien 1. Tocando em nave jogador, vai perder uma vida. Também é a mesma coisa. Vamos ver o que está acontecendo. Agora ela funcionou. Peraí. Nossa nave espacial ainda não está na posição que a gente quer. Vamos vir aqui em nave. E vamos atribuir, talvez, aqui uma nova posição para ela, tá? O menos 195 não tá legal. Vamos colocar aqui menos 200. Melhor, menos 220. Vamos ver o que vai acontecer. Um pouquinho mais para trás. Talvez isso daqui seja até maior do que eu imaginava. Vamos colocar aqui um 350. Será que isso aqui tá com zoom, gente? Não, tá não. É assim mesmo. E o nosso Y aqui, vamos colocar em menos 20, menos 100. Vamos ver para onde que ela vai. Melhor. Eu vou arredar ela um pouquinho para frente. É verdade. Os nossos universitários aqui me ajudaram. Uma coisa interessante também para a gente regular isso aqui com mais precisão é a questão da coordenada da nave. Quando a gente clica no nosso ator, a gente consegue ver aonde que ele está. Então, primeiro você posiciona aqui manualmente e aí você vai ter a nossa coordenada. Então, aqui no caso, eu quero que ela fique aqui em menos 322, que é onde que ela está, e aqui no Y em menos 81. Isso que é bom fazer trabalho em grupo, gente. Faça um trabalho em grupo. Vamos começar aqui de novo. Dá um play. E agora a gente controla aqui a nossa nave pela setinha. Tá aparecendo as naves espaciais ali do nosso inimigo. Tá vendo que a velocidade delas está variando? Isso tudo aqui a gente controlou. E vamos ver o que acontece quando a gente chega numa pontuação maior aqui. Achando 10 mil muito, tá, gente? Vamos parar aqui rapidinho. Colocar aqui em 3 mil. Lá na nossa pontuação de limite. Vou colocar aqui em 3 mil. Ficar aqui até 10 mil. Você tem que jogar, viu? E aqui em 5 mil. Então, vocês podem observar que o código ele quase nunca está pronto 100%, né? A gente tem que ir ajustando assim, essas questões à medida que a gente vai testando o código. É muito raro o pessoal fazer um código do zero e testar de primeira e já dá tudo certo. Muito raro. É uma coisa que você tem que ir analisando na medida do acerto do erro, na maioria das vezes, e aí ajustando, descobrindo onde está o erro e ajustando à medida do possível também. Vamos começar aqui de novo. A pontuação está subindo, a vida está em 5. E aí eu quero mostrar para vocês também uma coisa interessante. Antes da gente chegar na nossa pontuação limite, a questão das vidas que eu falei com vocês. Tá vendo que eu encostei na nossa nave espacial uma vez e as vidas caíram de uma vez? Isso aqui está relacionado ao que eu falei lá atrás, com a questão aqui do tempo.
Por quê? O que está acontecendo? Nossa nave está encostando no nosso alien, e assim que ela encosta, em 0,0 segundo, isso aqui já é ativado. Isso é muito tempo, não dá nem tempo de você sair de perto da nave. Então, acaba que você vai perder as vidas tudo de uma vez, não é isso que a gente quer. Vamos colocar aqui 1 segundo, que 1 segundo é um tempo razoável para você sair fora dela, né? E vamos ver o que acontece também. Então, play. A nave ficou parada ali. Peraí. Vamos ver o que está acontecendo. Tá tudo certinho. Tô esperando 5 segundos. Aqui também ainda tô esperando 0 segundos, tá? 0,0 segundos. Vou colocar aqui. E aqui também tá certinho, imagina. Então, vou dar o play de novo. Agora foi. Se vocês chegarem de enviar a atividade e tiver essas pequenas coisinhas também, a gente não vai tirar ponto por causa disso, não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mas é interessante vocês testarem o jogo antes para ver o que pode estar melhorando. Então, eu cheguei em 3 mil, mudou meu cenário. Tá bem mais rápido. Como é que eu vou desviar quando chegar em 30 mil, menino? Não sei não. Vou chegar em 5 mil, na verdade, né? Então tá vindo 5 mil, mudou o cenário de novo. Nossa senhora. Tem que saber desviar, gente. Eita, Eu acho que a vida não foi tão fácil pro Ari, não, hein? Tá vendo a dificuldade que é? Então, tipo assim, dá pra vocês fazerem muita coisa legal. Vou esbarrar aqui na nossa nave espacial pra ver o que acontece. Tá dando tempo nem esbarrar. Ó, perdi uma vida. Nossa senhora. Tá tão rápido que a nave tá nem conseguindo te atingir direito. Mas isso é regulagem de tempo. Ó, perdi mais uma vida, perdi outra. Isso tudo aqui é regulável, tá, gente? E aí, quando eu perder todas as vidas, tem que aparecer pra mim. Eu perdi. Ó, acabou o jogo. Então, no nosso caso aqui, como eu não fiz nenhuma. Como a gente não fez nenhuma tela final, não aparece nada. O jogo só para. Mas seria interessante também se vocês fizessem uma telinha de game over, igual eu expliquei, não é difícil. É só questão de fazer como se fosse um ator ou um cenário, e aí você pula para o cenário de game over. Da mesma maneira que a gente fez aqui o nosso palco para pular para o cenário de galáxia, ou pular para o cenário de nébula, você pode colocar aqui, se a pontuação for igual a 0, vai pular para o cenário de game over. Também é a mesma forma. Então, a ideia aqui é vocês pegarem esses conceitos, aplicarem no joguinho de vocês. A gente não quer um jogo igual, tá? Que já passou a receita. Não é essa a ideia. A ideia é vocês fazerem um jogo do zero, com base no que a gente explicou aqui hoje. Dá para vocês fazerem, igual a gente falou na outra vez, na outra aula, um joguinho de um atleta que pula obstáculos, e os obstáculos vêm passando, e o nosso atleta vai mudando a corrida dele. Enfim, tudo isso aqui é para inspirar vocês a desenvolverem um joguinho bem legal. Que o Scratch dá essa ferramenta toda para a gente fazer. Beleza? Alguma dúvida, comentários, adições, coisas que a gente pode colocar nesse jogo aqui para ficar legal? Aceitamos sugestões. Seria muito difícil fazer a nave atirar? Teria que fazer animação, alguma coisa relacionada? Dá para fazer. Aí, no caso, o que você faria? Você desenharia o tirozinho, né? Por exemplo, um quadradinho lá naquela área de personagem. E aí você colocaria para o tiro ficar embaixo da nave. Ou seja, ele ia ficar na camada inferior. E aí você ia falar para ele sair, assim, a cada tantos segundos, vai de X, sei lá, X0 até X-10. A gente está em segundos. Aí ela vai começar a acompanhar a navinha. Mas eu acredito que não seja tão complexo assim, não.
E tem como você colocar também para ela sair a partir da nave, né? Tem um bloco aqui, se eu não me engano, que é por aqui, ó. Não vou saber falar de cor, sabe? Mas tem como, talvez aqui, ó, tem como você ir para aqui, ó. Vá para a nave jogador. Então é como se você fizesse um novo ator, tá? Ele vai ter que ser um ator independente, e aí, dentro do ator do time da nave, você coloca, vá para a posição da nave. E aí, quando, por exemplo, quando você der o play, o tirinho vai para a posição da nave, e aí ele vai fazer um movimento similar aqui à nossa nave espacial, nosso alien, no caso, que vai ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim. Vai da sua imaginação. Mas tem como se partir da nave do jogador, igual eu expliquei. E aí, quando esse tirinho, no caso, quando o ator do tirinho encostar na nave do alien, por exemplo, ela desaparece. Então, dá para fazer isso. Inclusive, iria ficar bem igual e bem legal aquele joguinho que a gente jogava antigamente, não sei se vocês lembram, que era justamente disso, você saía tirando no... Outra coisa que você pode fazer também, a gente tem ações pré-prontos no Scratch. Você pode, se você acha uma animação, faça isso. Na aula passada, a gente pegou a personagem que ela já tem alguns movimentos de dança pré-programados. Aí você pode fazer isso também, utilizar. Deu para entender? Sim. Mais alguma dúvida? Antes da gente finalizar a nossa aula, eu queria compartilhar uma possibilidade que eu encontrei. Não sei se vocês conhecem o Tinkercad, eu vou apresentar a tela aqui só um minuto. O Tinkercad, para quem não conhece, ele é da mesma fabricante do AutoCAD, só que o Tinkercad ele é gratuito. A gente pode entrar aqui, a gente pesquisa Tinkercad e entra no primeiro link. Eu, no caso, já tenho a conta, né? Então ele já vai direto para minha conta, mas você pode criar a sua conta. Vou até sair aqui. Aí aqui, ó, essa é a tela inicial dele. No Tinkercad a gente pode mexer com o circuito, pode mexer com peças e Arduino também. Aí aqui a gente pode iniciar a edição e participar da aula. O Tinkercad tem algumas turmas. Eu não cheguei a verificar se era pago, mas acredito que não. E para os educadores. E aqui você pode criar a sua conta. Como eu já tenho a minha conta, eu vou entrar daqui mesmo. E aqui dentro, a gente pode fazer umas coisas bem bacanas. Aqui a gente tem um Arduino. Para quem não sabe, o Arduino a gente usa para fazer programação de circuitos na parte digital e de outras funcionalidades. Oxe, o Arduino sumiu aqui. Oxi. Aqui. Vai. Sumiu a plaquinha de ensaio. Mas tudo bem. Aqui você consegue programar em bloco também. Geralmente, quando a gente está mexendo com Arduino, a gente programa em C++. Mas, pelo Tinkercad, a gente consegue fazer a programação por bloquinho. Vou recarregar a tela, provavelmente foi um bug. Ah, é porque eu desconectei, né? Vou entrar aqui na minha conta. Beleza, eu acredito que agora já vai funcionar. Agora funcionou. Então, para quem não sabe, isso aqui chama protoboard. A gente utiliza isso aqui para poder montar circuitos de teste, tá? Cada conjuntinho desse daqui eu utilizo para fazer uma ligação. Esse daqui é o Arduino, que eu comentei.
Dá um ESC aqui. É o Arduino que eu comentei. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Uma coisinha bem simples, só para me mostrar que a gente pode usar programação em bloco não só no Scratch, mas também para coisas no âmbito industrial, de automação mesmo. Hoje em dia é muito comum a gente ver braços colaborativos, Lego, isso, robô de Lego também, utilizar a linguagem de blocos, porque é uma linguagem que ela é mais intuitiva do que as linguagens descritivas normais. Então, a gente vai fazer aqui, coisa bem rapidinho. A gente vai pegar aqui o D11, que é uma saída, e a gente vai conectar aqui ó, no F2. Agora, tudo que eu conectar nessa linha aqui vai receber o sinal que sair daqui, tá? E aí a gente vai pegar aqui no GND, para quem não sabe, o GND é o terra, que a gente chama de V0. Ou seja, eu não tenho tensão. Aqui eu tenho as tensões, aqui também, ó, 5 volts, 3.3 volts. O GND é o zero. A gente precisa ter nos nossos circuitos. Deixa eu colocar ele aqui no D. A gente vai pegar aqui um resistor. Para quem não sabe o que é um resistor, ele serve para dificultar a passagem de corrente. Muito provavelmente vocês vão ver isso, se já não viram, no fundamental não, no médio, né? Só uma pergunta aqui que a gente recebeu. A Fernanda perguntou se esse aplicativo pode ser útil para estudantes de eletrônica ou eletrotécnica. Extremamente útil. Laboratório. Extremamente útil. Muito mesmo. Porque aqui você pode simular o seu circuito e ver se ele vai dar certo. Por exemplo, você está no laboratório, seu professor te passa para você fazer um circuitinho lá. E você quer testar antes, porque muitos circuitos que a gente faz, quando está mexendo com eletrônica, você tem que ter muita certeza antes de ligar para você não queimar componente. Falo por experiência própria, já queimei diodinho, para quem não sabe o que é diodo. Aqui tem o diodo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Diodo. Aqui, ó, componente, que é um diodo Zener, tá? Um tipo de diodo. Então, ele vai ser muito útil, porque aqui dentro você tem vários componentes eletrônicos que você vai realmente utilizar na plaquinha. Então, isso aqui... E outra coisa, eu não preciso utilizar o Arduino propriamente dito. Eu posso montar circuitos, por exemplo, utilizando uma bateria para ligar, pilha, e também o Arduino, que é o que a gente vai utilizar agora no momento. Mas isso aqui, se você conhece alguém que precisa, indique, porque não tem o que falar. Você simula aqui. Se aqui funcionar, na vida real também vai funcionar. Na teoria, tá? Nem tudo. Às vezes o componente da sua pode estar bichado, aí já não é culpa minha. A gente entra aqui em código, e aqui vocês percebem que é os mesmos codiguinhos lá do Scratch, porque eles tendem a manter uma cor padrão. Lógico que eles têm os blocos específicos dele, né? No Scratch a gente tem cenário, diga-oi, sensores. Aqui a gente tem os pinos. Cada um desses furinhos aqui é um pino, tá? Então, mas você percebe que os bloquinhos de controle são amarelinhos, normal. Os de matemática, ou comparadores, operadores, são verdes. Os números, os de entrada são roxos. As variáveis aqui que vai mudar, e a anotação, né? Que aqui seria a parte de comentário. Mas a saída é azul. Então, eles tendem a manter... Então, dá de fazer um circuito usando o teorema de Thevenin? Claro. Só que é o seguinte, não é o intuito do curso, mas eu vou explicar uma questão. O circuito de Thevenin, ele é para a parte teórica. Então, se você colocar o seu circuito lá, montado bonitinho, e medir a tensão na saída, vai dar ok. Agora, primeiro você teria que fazer ele no papel, e aí você colocaria o circuito resultante para poder medir. E aí você conferiria se está ok ou se não está ok. Mas dá para usar também. Mas primeiro você faz no papel, o de Thevenin especificamente, você faz no papel, e depois você joga aqui e testa. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. A gente vai tirar esse programinha aqui padrão fora. Para sempre, ou seja, sempre, né, no Scratch, vocês estão mais acostumados. A gente vem aqui em repetir 10 vezes. Você pode colocar quantas vezes você quiser.
repetir enquanto, a mesma coisa. Aí a gente vai vir aqui na saída, a gente vai definir o pino. E aí, depois que a gente colocar o nosso pino, a gente vai aguardar um tempo. Vamos definir outro pino e aguardar mais um tempinho. Opa, esqueci de puxar o bloco. O que vai acontecer? Quais pinos eu estou utilizando? Eu estou utilizando o pino aqui, ó, pino 11, D11. E o GND. Só que o GND é 0, a gente não vai mexer nele, tá? Então, a gente vai aqui no pino 11, vou definir ele como alto. Ou seja, eu vou enviar uma tensão aqui para dentro. Porque se ele estiver em nível baixo, eu vou mandar 0. Aí 0 mais 0 é 0, o circuito não liga, tá bom? E aqui eu vou definir depois ele como baixo, porque eu quero que ele ligue, depois ele desligue. Aí aqui, ó, eu posso colocar em milissegundos ou em segundos. Eu vou deixar 1 segundo, tá? E vou iniciar aqui a simulação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó. Deixa ele carregar. Conectou lá. Olha aqui o LEDzinho acendendo. Ele acende a cada 1 segundo. Eu posso trocar a cor do LED também. Posso colocar aqui um LEDzinho verde. Ó. Esse circuito poderia ser muito maior. Poderia ter diversos LEDs piscando de uma vez. A gente pode diminuir aqui, ó, para a simulação. Colocar aqui 0.1. Não, 0.1 é muito pouco. 0.5. 0.5. E aí a gente inicia a simulação de novo. Olha lá. Tá piscando mais rápido. Então, os bloquinhos servem para ser aplicados em diversas situações. E o Arduino é um dos mais comuns, né? Esse aqui é um circuitinho básico. Eu queria... Se vocês quiserem fazer um pisca-pisca automático, gente, tá chegando o Natal, só pegar esse bloco e fazer. E aí vocês podem vender que às vezes alguém compra, viu? Então, assim, aqui também é cultura. Repetir esse circuito várias vezes. Ah, olha aqui que legal também, ó. A gente tem um indicador aqui, ó, de que a plaquinha tá ligada, tá? Então, assim, aqui o céu é o limite, tá? Eu só queria mostrar para vocês um pouquinho disso no âmbito da automação. E esse código aqui, se eu parar a simulação, eu posso ver ele, ó, blocos mais texto. Então, eu tô vendo os meus bloquinhos e eu tô vendo ele em texto aqui também, ó, em C++. Eu posso ter as duas opções. Ou eu posso vir aqui em texto. Aí, se eu continuar aqui, ele vai me mandar a mensagem. Eu não vou continuar, porque aqui já dá para ver. Mas vamos supor que você esteja por Arduino, você quer começar a programar, só que você ainda não sabe uma linguagem dessas. Mas você agora entende um pouco dos bloquinhos. Você pode vir aqui, simula sua placa, faz os bloquinhos, vai fazendo os testes, vai testando, colocando para iniciar. E se você quiser fazer isso no circuito real, você consegue. Porque você vem aqui, coloca o seu texto, copia e cola lá o seu Arduino de verdade, para você poder ver. E aí você compara a simulação, a teoria aqui, no caso, com a prática, né? Era mais isso que eu queria mostrar, a título de curiosidade, que vocês podem fazer diversas situações. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também no Tinkercad é blocos de código. Então, aqui nesse caso, deixa eu ver se ele vai pedir para eu entrar de novo. Ah, lá, para vocês verem. Eu posso desenhar utilizando bloquinhos. Aqui nesse caso, eu fiz essa casinha aqui mais simples. O que eu fiz? Eu criei um novo objeto I. Nome, vocês escolhem. Vou redimensionar ele, né? Colocar, no caso que ele tem 1 por 1 por 1. Aí eu coloquei esse aqui do triângulozinho. Aí eu mandei o triângulo movimentar 15. Aí aqui eu fiz o quadrado. Vamos supor que eu coloco aqui uma pirâmide. E aí eu vou mandar ela se mover. Aqui, o Z, para quem não sabe, tá para cima e para baixo. Z60, por exemplo. Dá um OK. Olha lá, sobe, o quadradinho lá para cima. E aqui tem a pirâmide embaixo. E aqui embaixo é o home, que é o que eu pedi para ela dizer. Então, percebe. As minhas entradas, aqui, ó. As entradas, perdão, aqui é a saída, né? Que a saída, no caso, é o que vai sair daqui para cá. Mas é a entrada do meu circuito. Então, é azul. As modificações, ou seja, a movimentação está aqui em roxinho, mas você ver, o verde, aqui ele está em amarelo. Vai ficar na cor diferente por causa do tom de fundo da tela. Mas eu posso fazer também
Tem a parte da matemática, eu posso criar variáveis, criar modelos, colocar comentário, dizer a mensagem, que no caso que é o home. Quando eu rodo o programa aqui, parece que home. Então, assim, criar novo, copiar, excluir. Então, a programação em bloco, ela tem diversas utilidades, diversas aplicações. Tem alguns modelos prontos aqui, ó. No caso, a pessoa programou e ela fez um foguete, por exemplo. Essa parte que no Tinkercad específico é para você construir coisas, né? Desenhar utilizando programação. Essa daqui seria a programação efetivamente falando. Então, quando se fala de programação em blocos, o Celo Limite cada vez mais tem crescido muito para facilitar a vida. E no mais era isso. Queria mostrar mais a título de curiosidade mesmo. Bom, acredito que por enquanto é só, gente. Então, gente, fica um convite aí para vocês. Hoje foi oficialmente a nossa última aula do projeto em si. Na aula que vem, a gente vai fazer as nossas apresentações de vocês, tá? Não fiquem com vergonha, fiquem super tranquilos. Para a gente vai ser incrível a gente poder ver o joguinho de vocês e eu imagino que vai ser ainda mais gratificante vocês apresentarem algo que vocês fizeram. Então, tragam isso para a gente, que a gente vai ver na próxima aula. E se não der certo na hora de apresentar também, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para aprender junto e para a gente poder compartilhar as nossas experiências mesmo. Mas isso que a Maria Eduarda falou foi mais um compilado para vocês verem que o que a gente está passando aqui para vocês, apesar de ser básico, é algo que vocês podem aplicar em muitas atividades cotidianas, tanto no trabalho, porque hoje em dia isso em empresas também está sendo muito aplicado, tá? Quanto para vocês se divertirem mesmo, aprendendo a programar, que é esse que é o intuito da programação em bloco, e com isso, além de vocês estarem brincando, vocês estão adquirindo conhecimento. Então, esse que era o nosso objetivo com o curso. Eu espero que vocês tenham gostado até hoje das nossas aulas. E no mais é isso. A aula de hoje foi isso. E aí, na aula que vem, a gente espera vocês para poder trazer o joguinho de vocês aqui para a gente. E vai ser muito legal para a gente estar observando que vocês aprenderam alguma coisa com a gente, que é esse que é o nosso maior objetivo aqui, tá? Então, fica aí o convite para vocês estarem aqui com a gente na semana que vem também. Mandei um projeto que a gente vai gerar o certificado para vocês e mandar no e-mail. Belezinha? Então, era isso por hoje, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E uma boa noite para todo mundo. Até quarta que vem, gente.